israelense e palestino, eu não acho que esse é o nome do conflito. O Sim. conflito é Israel e Hamas. Certo. E infelizmente o Hamas se esconde atrás do povo palestino. A gente não tem nada contra o povo palestino, Ok. a gente está tentando o máximo possível evitar é, 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 afetar a vida dos palestinos. Infelizmente é impossível, porque o Hamas realmente se esconde em túneis embaixo da população palestina, se esconde atrás de escolas, de mesquitas e lugares que não dá para acreditar. É. Falando isso, eu quero falar que realmente eu acho estranho que desceu um pouco do, do dia a dia no noticiário no mundo todo. Israel não se fala de outra coisa. Eu suponho que nas notícias palestinas também não se fala de muita outra coisa, mas a coisa continua igual. O turismo em Israel parou completamente, o turismo na Palestina parou completamente. Belém, que é uma cidade que recebia milhares de turistas, está vazia. Ramallah, que é uma cidade que recebia milhares de turistas, está vazia. Ou seja, uma coisa que afetou todo mundo. Eu ouço até de meus colegas que a Jordânia foi afetada, o Egito foi afetado, Dubai, os Emirados foram afetados na parte turística. Ou seja, uma coisa que afeta todo mundo. Sim. A guerra continua. Realmente Israel está tentando eliminar o Hamas, apagar o Hamas dentro da faixa de Gaza. Está tentando fazer isso com o mínimo dano possível à população civil. Infelizmente nós temos ainda 138 sequestrados dentro da faixa de Gaza, entre eles 2 crianças da família Bivas, um menino de 10 meses, olha que é um absurdo falar, um sequestrado, um refém de 10 meses, o irmão dele de 3 anos de idade com os pais, sendo que o pai foi separado da mãe e dos filhos. O Hamas avisou que a família morreu num bombardeio. A gente não sabe se é verdade ou não, mas eles fizeram, olha só que absurdo, que pessoas loucas mostraram um vídeo deles contando para o pai que a mulher e os filhos estavam mortos e publicaram isso no mundo todo para ver como que é, como se fosse muito divertido. Pois é. Essa é a nossa realidade hoje. Pois é, então tu está dizendo que o turismo em Israel praticamente zero agora. Zero, não tem nada. A gente tinha grupos, inclusive muitos grupos do Brasil, que tinham que chegar em outubro, novembro, dezembro, e não tem nada, totalmente vazio. Não temos nenhum grupo aqui. O impacto para toda a rede hoteleira, todo o turismo deve ser de milhares ou milhões de dólares, né? Que deve se perder ao longo desse período. Milhões de dólares. E o que dói realmente, eu quero te falar, não é novo que a economia israelense é uma das economias mais bem baseadas aqui nessa área toda. E infelizmente, ou seja, aqui o ramo de turismo está sendo afetado e a economia de Israel consegue, sabe, se sair disso. Só que tem economias que se baseiam muito nisso, que é a economia palestina. Eu tenho amigos meus que são donos de hotéis em Belém, que eles não têm noção do que fazer. Eles estão perdendo tudo que eles tinham, tudo que eles construíram nos últimos anos. É a mesma coisa na Jordânia, é a mesma coisa em ao redor de todos os lugares. Eu sei que é difícil para o mundo árabe sair contra o Hamas, porque saindo contra o Hamas é como se eles estivessem saindo contra os palestinos. Mas eu tenho certeza absoluta que a maioria dos países árabes, os moderados, querem ver o Hamas exterminado. Querem ver o Hamas desaparecido. Inclusive, nesses últimos dias já tem um pouco de notícias vindo de Gaza, de população palestina em Gaza, saindo contra o Hamas, falando para eles, devolve já esses sequestrados para a gente poder voltar a viver normal. Foram filmados pessoas falando isso. Então, é interessante a gente ver o outro lado, assim, falar contigo, que está num determinado momento da vida que se surpreende com a violência, com os sequestrados, com um monte de coisa dessa. Mas eu queria te perguntar o seguinte, tu falaste que Israel, a sua indústria, o seu comércio, a sua produção, ela é muito bem quista no mundo inteiro. Inclusive tem muito se aprende com o que os israelenses produziram nos últimos anos. A economia de Israel, ela continua ativa, ela praticamente imperceptível. Essa guerra que acontece a quilômetros daí, ela continua produzindo, exportando, importando? Como é que está isso, a vida das pessoas? Eu suponho que a economia de Israel vai ser afetada, não vai ser uma coisa muito grave, mas a gente vai ter 2, 3 anos adiante muito, muito difíceis. O principal ramo que realmente foi afetado é o turismo. O ramo de high-tech quase não foi afetado.
O ramo de agricultura foi um pouco afetado porque muitas das nossas plantações são perto da faixa de Gaza. Inclusive, olha o absurdo. Todo dia, antes do dia 7 de outubro, todo dia passavam 17 mil palestinos de Gaza para trabalhar na agricultura e na construção em Israel. Imagina, são 17 mil famílias que agora não tem como sustentar por causa do Hamas. Eu acredito que a economia de Israel vai continuar funcionando. A gente tem muitos ramos, nós temos ramos de biomédico, nós temos ramos de high-tech, nós temos ramos financeiros que vão continuar funcionando bem. Vai demorar para a gente alguns anos para recuperar, sem esquecer que também os gastos com a área militar são muito, muito altos, muito altos. Mas eu acredito que a gente vai sair disso, vamos dizer assim, vamos sair disso, infelizmente, bem melhor do que o outro lado. A tua posição sobre, agora eu te pergunto bem francamente por desconhecimento até, mas há entendimento de pessoas que estão ligadas a Palestina de que está havendo um exagero de Israel na faixa de Gaza. Dentro do que tu sabe, do que tu ouve, pessoas de contato teu, qual o tamanho desta decisão, dessa ação que Israel faz hoje na faixa de Gaza? É necessário? Eu vou te responder com uma pergunta. Quando dizem exagero, digamos que entram no seu país e assassinam 1.200 pessoas, sequestram 240 pessoas, estupram mulheres, matam nenéns, bebês de 10 meses, de 15 meses, de 20 meses, bebês matam. Sim. O que é exagero? O que é uma coisa que seria um nível aceitável de reação? Agora, eu entendo a pergunta. Eu não estou falando que é uma coisa aqui certo, que tem que sair apagar Gaza. Eu sou contra apagar Gaza. A maioria da população de Israel é contra apagar Gaza. Eu vou te falar mais uma coisa, Fábio. Se Israel quisesse apagar Gaza, Gaza já estaria apagada. Não é o que nós queremos fazer. Nós queremos 3 coisas. Primeira coisa é recuperar os nossos reféns. 2, apagar o Hamas. E 3, fazer com que Israel, toda essa área, passe a ser um lugar seguro de viver nele. No dia 6 de setembro, no dia 6 de outubro, a gente estava em paz, a gente estava tranquilo, não estava fazendo nada, a gente não começou isso, a gente estava na nossa, Sim. numa boa, e os caras entraram com tudo. Então, realmente, eu vou te contar uma coisa. Anteontem, mostraram que Israel, o exército de Israel, mandou um mapa digitalmente para todos os telefones da população de Gaza, falando, olha, sai daqui, vai para lá. A gente fala para eles para onde saírem, para não se afetarem. Quem impede deles saírem é o Hamas. O Hamas fala, não, vocês não vão sair, atiram no ar para eles não fugirem. A gente está tentando evitar de atingir vidas civis. O único que está tentando não evitar isso é o Hamas, porque é interesse dele. Sim.